Eu sou o Alex Augusto, vou estar com vocês aqui como engenheiro de dados. Já trabalho há mais de 4 anos com aplicações, arquiteto de soluções, como projetos de dados, concepções. Trabalho com Databricks atualmente, mas já trabalhei bastante com Kubernetes, com arquiteturas open source, para projetos de dados para diversos tipos de clientes. E hoje a gente vai dar uma viagem, um pequeno passo para entender como funciona o Kubernetes, como funcionam essas aplicações e como que a gente pode dar um primeiro passo com essa tecnologia dentro da sua própria máquina local. Aqui a gente tem os passos do projeto que a gente vai navegar durante esse vídeo de hoje, como pré-requisitos, e a gente já vai deixar também a descrição nesse próprio vídeo aqui para os nossos passos com Docker Desktop, com containers em ambientes de desenvolvimento que a gente já tem aqui no próprio canal. Então a gente vai aproveitar esses conteúdos e já conseguir utilizar aqui no nosso pequeno projeto. Então, Docker Desktop, a gente está aqui no ambiente de Windows. A gente vai utilizar o Docker Desktop já instalado com o WSL2 para quem está acostumado já. Para quem usa o WSL, pode ficar à vontade, também funciona os próprios comandos que a gente vai utilizar. E no Linux é mais prático ainda, então você não vai precisar instalar a ferramenta, porque o Docker já vem instalado ali. Vou voltar aqui para o processo. Um cara que vai ajudar bastante a gente aqui nos processos do Windows é o Chocolate. Chocolate, ele é um gerenciador de pacotes, onde você, ao invés de você pegar os executáveis e instalar as ferramentas, você pode instalar esse gerenciador através ali do PowerShell aqui no Windows, e com comando simples você já pode puxar diversos tipos de ferramentas. Então, eu vou deixar o link na descrição lá do repositório, mas para fazer a instalação do Chocolate, você segue o link que a gente vai deixar. Por aqui você consegue ver e enxergar os requisitos, onde através desse comando aqui na cópia, através de um PowerShell com execução de administrador, você consegue já instalar e deixar ele liberado. É só verificar se esse get execution policy ele vai estar como restrito. Se tiver, você executa esse comando da primeira linha. E se não tiver, se ele tiver como não restrito, você pode colocar esse comando abaixo que ele já vai fazer a instalação para você. E aí depois, se você colocar um show conversion, ele já vai soltar a versão para você e já vai estar pronto para uso. Geralmente a gente precisa dar um restart no PowerShell aqui, você fecha e coloca ele de novo que vai funcionar tudo bem, sem nenhum tipo de problema. O Git, para a gente trabalhar ali com o repositório e fazer os nossos commits durante o projeto. E o Helm CLI ele fica como opcional, nesse caso aqui do nosso projeto, mas a gente vai explicar sobre o que ele é lá mais para frente. A gente vai trabalhar com o Minikube, fazer a instalação dele e explicar como funciona as questões das configurações. E dentro do Minikube a gente vai trabalhar com algumas ferramentas aqui. Então, em primeira instância, a gente vai trabalhar com o Argo CD, fazer o entendimento, fazer a instalação e fazer a configuração. Esse cara ele vai coordenar as nossas aplicações dentro do Kubernetes. Então, dessa forma, você vai poder ter um ambiente versionado do seu cluster e você vai poder movimentar ele para onde você quiser. A gente vai trabalhar com o Mini.io, que é um mini data lake de maneira open source, para você trabalhar os seus dados. E a gente vai ver um pouquinho de um ambiente de desenvolvimento aqui, além de algumas questões de monitoramento. Beleza? Então, seguindo o barco aqui, vamos falar um pouco sobre o Kubernetes. O que ele é, características e algumas desvantagens e vantagens. Então, Kubernetes, ele é um sistema de orquestração de containers de maneira open source, onde ele vai automatizar as suas implementações, ele vai fazer o dimensionamento e a gestão de maneira automática. Então, você ganha em questões de escalabilidade, você ganha em questões de controle, de versatilidade, algo diferente que você teria caso você colocasse suas aplicações, por exemplo, em máquinas virtuais. Ele foi originalmente projetado pela Google e agora ele é mantido de maneira open source pela CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation.
Pelo Kubernetes, você consegue aproveitar de uma maneira melhor, de maneira mais prática, os seus recursos dentro das máquinas virtuais que ele possui. Por que isso? Porque durante a orquestração, ele separa todos os recursos que você tem de uma aplicação em microserviços. Então, ele divide as caixinhas. E dessa forma, você controla e distribui os recursos de uma maneira mais benéfica. Então, se você tem uma aplicação onde ele tem um agendador e um banco de dados na mesma aplicação, ao invés de você entregar um recurso para toda a sua aplicação, o Kubernetes ele gerencia pedaços de CPU, pedaços de memória para o agendador quando for necessário e para o banco também quando for necessário. Ele vai fazendo esse jogo de cintura. Então você tem um controle e uma versatilidade de maneira versionada também. E tem o benefício do escalonamento horizontal. Por quê? Porque dentro do Kubernetes ele vai ter os nós, pensando aí em questões de sistema distribuído, onde você vai ter um gerenciador e diversas máquinas trabalhadoras ali embaixo. Então, caso tenha necessidade, aqui não vai ser o nosso caso, porque dentro da sua máquina local ele cria só um nó, mas quando você trabalha com a nuvem, o Kubernetes você já coloca piscinas de nós ali, de máquinas, né? Então, à medida que você vai necessitando de recursos, você pode escalar e colocando mais máquinas ao lado do seu processo que ele vai escalonar horizontalmente, que é o que a gente chama. Características dele, então, você consegue definir regras de utilização, formatações de recurso, ou seja, quando chegar a tantos por cento eu consigo aumentar a minha CPU, ou quando diminuir a tantos por cento eu consigo tirar máquinas para você economizar em custo. Então você cria um FinOps dentro da sua operação, das suas aplicações. Você consegue gerenciar até onde eu posso chegar sabendo ali o meu budget mensal dentro do recurso Kubernetes. Você consegue monitorar, então ele tem um próprio monitoramento interno, mas tem diversas ferramentas hoje que você pode acrescentar e adicionar para fazer esses monitoramentos de recursos, ou muitas pagas e outras open source. Você escala as aplicações conforme a demanda, você pode escalar também de maneira automática, como eu comentei, e você isola as aplicações em termos de recurso, rede e dependência. Isso também é bem bacana, porque você tem uma leva ali de serviços específicos só para gerenciamento de rede. Então, ele faz o microserviço de uma maneira bem legal. Desvantagens do Kubernetes, porque com isso você vai ter uma curva de aprendizado um pouco alta, de média alta, diferentemente de você colocar uma aplicação em uma máquina virtual, mas à medida que você vai pegando o contexto e os conteúdos, você vai começando a entender como funciona por debaixo do capô do Kubernetes e as coisas vão ficando muito claras. A arquitetura, desde que você vá fazer um projeto com Kubernetes, com toda uma arquitetura open source, ela deve ser pensada e estruturada desde a implantação, ou seja, se eu vou ter o meu data lake dentro do cluster, se eu vou ter meu ambiente de desenvolvimento, se eu vou ter meu agendador e vou trabalhar com todo ele dentro do Kubernetes, isso deve ser pensado de ponta a ponta, como vai ser a comunicação, como vai ser o suporte, qual equipe vai ser composta para fazer esse suporte, se eu vou entregar para um cliente ou eu também vou fazer a manutenção, criar filas de SLA e tudo mais. Tudo isso são pontos que devem ser pensados desde a concepção, para você não ter dores de cabeça no futuro. E aqui algumas diferenças aqui que a gente colocou também de VMs com Kubernetes. A utilização da VM, seja tanto Windows ou Linux, você pode causar uma desordem a médio prazo nas dependências e atualizações das aplicações, porque você não tem esse composto dos microserviços, né? A aplicação ela é inteira embutida ali dentro da própria máquina virtual. Já no Kubernetes você tem toda uma separação, tem todo um controle, você tem uma gama de serviços a mais. Na máquina virtual, você pode ter, por exemplo, várias ferramentas compartilhando o mesmo tipo de recurso de uma maneira desordenada. Então, se você tem 2, 3, 4 aplicações, uma precisa escalar, então ela vai consumir o recurso da outra e você não vai ter um controle, diferentemente do Kubernetes. E ele não possui uma replicação horizontal em casos de desastre ou em casos de demanda. Você precisa aumentar verticalmente a própria máquina ali. E caso você queira replicar ou mover esse projeto para um outro lugar,
você tem todo um trabalho, uma manutenção mais morosa para se fazer essa replicação, beleza? Então, seguindo para o lado, como é o Kubernetes de uma maneira simples debaixo ali do capô? Como ele funciona? Quais os recursos que a gente tem ali dentro? Como que ele é subdividido, né? Na primeira etapa, pensando de um sistema distribuído, o Kubernetes ele tem a parte de gerenciamento, que é a parte que a gente não vê, que ela é transparente, a gente trabalha ali na parte de baixo, que eu já vou falar logo mais. Você tem o Cloud Manager API, que é o gerenciador, que vai estar mais vinculado ali quando você trabalha com nuvens, onde ele vai pegar os contextos da nuvem, como as máquinas funcionam e como vai ser os compostos de requisição, de estrutura, de rede, para transpor para as próprias máquinas. E você vai ter também o gerenciador, o controller manager, que vai pegar essas informações e vai transferir para o plano de controle para poder fazer todo o arcabouço ali de tecnologias. Então é ele que faz ali por debaixo dos panos a trazer mais máquinas, a trazer os IPs, a trazer as questões de requisição, de acesso, de controle e tudo mais. Do lado você tem o scheduler, que é quem observa tudo que está acontecendo por debaixo dos panos aqui na parte dos nós. Então, quais jobs estão sendo criados, quais recursos estão subindo, quais recursos estão escalando, o que está replicando, o que está precisando de mais IPs, o que está abrindo porta para fora ou para dentro. E o Kube API, que é quem faz a ponte entre o nó e a parte de controle, que é da nossa gerência. Descendo para os nós, e aí é aqui onde acontece a parte horizontal, onde você vai ter vários nós. É sempre obrigatório você ter pelo menos um, mas de via de regra, quando você já trabalha com nuvem, a média é você ter no mínimo 3 nós ali para você trabalhar de uma maneira eficiente. Então, o kubelet ele vai estar instalado de maneira padrão em todo nó que você coloca. Ele é quem faz a gerência e faz a observação para transferir as informações aqui para o Kube API, para o scheduler e para o controller. Então, por via de regra, precisa de mais nó, precisa de mais algum recurso, é onde que ele manda essas informações para fazer o agendamento, para passar para o controller e entender com a nuvem, com o seu provedor, qual é a necessidade que ele precisa, se tem a mais ou se não tem. Então, dentro de um nó, o que você vai ter por padrão? Namespace, que são os namespaces? Eles são um espaço invisível de divisão para você separar as suas aplicações. Então pense assim que para cada aplicação que você vai colocar, você cria um namespace para isso. Então você vai ter os pods, que é a menor unidade de desenvolvimento dentro do Kubernetes, onde as suas aplicações vão estar instaladas. E o seu pod ele vai representar cada microserviço ali da sua aplicação de uma maneira íntegra. Dentro dele você vai também poder ter secrets, que é onde você armazena tokens, chaves e alguns contextos de acesso de uma maneira secreta. À medida que você cadastra um secret dentro do Kubernetes, ele já faz a criptografia por dentro, então você tem uma maneira segura de se trabalhar. Em algumas clouds você tem uma integração com os cofres, com os vaults de cada uma delas, para você não precisar utilizar aqui e você utilizar de fora. Mapeamentos de configuração, como o nome diz, são conjuntos de regras para você configurar, com a configuração de um volume ou de um acesso ou de alguma questão específica. Você tem os serviços, que é onde a gente vai ter todo o arcabouço de redes, a parte dos endpoints, que vai fazer a referência para a sua parte de regra, de redes, os seus apontamentos. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação que ela precisa de um IP para se comunicar, ou para liberar uma aplicação web, por exemplo, o seu endpoint ele vai representar um endereço ali de acesso. O load balancer, que é para você expor uma porta de maneira interna ou externa para o seu serviço, para ele se comunicar de fora. Você pode ter a configuração aqui, por exemplo, no Minikube, dá para fazer isso, mas de uma maneira um pouco mais morosa, mas nas nuvens você consegue comunicar com os balanceadores de carga.
da própria nuvem para você integrar com as ferramentas, entregar um endereço. Você pode deixar ele público, você pode deixar ele privado, desde que você consiga configurar a rede ali dentro. Políticas de rede, que aí é para você criar controles de acesso, tanto de comunicações da rede de inbound ou de outbound. Então você consegue criar políticas ali para, por exemplo, colocar numa whitelist de alguns IPs, ou, por exemplo, configurar quais são as portas que ele vai se comunicar, que ele vai conversar. E por último, a gente tem os volumes, que é onde você trabalha a parte de armazenamento, que são dos discos. Então, você pode ter 3 conjuntos, você vai ter o que a gente chama de PVC, o PV e o SC. O PVC, que é o Persistent Volume Claim, ele é a regra de anexação de um disco da nuvem ou, por exemplo, do disco da nossa própria máquina. Então, ele é a configuração para cada aplicação de quanto que ele vai pedir, qual é o tipo e qual é o tamanho do disco ali a ser anexado. O Persistent Volume é a configuração do próprio disco, que ele faz a requisição e que vai estar anexado a um pod da nossa aplicação. E o Storage Class é o conjunto de informações que regem esse próprio storage ali da nuvem. Então, reforçando, dentro do nó a gente vai ter o namespace, onde você subdivide as aplicações. Você vai ter os pods, você tem segredos que podem ser vinculados de token, algumas configurações de mapeamento, a parte de redes da sua aplicação, qual o EP, qual o endpoint para mim acessar, qual a porta, se tem regra ou não, e o armazenamento dessas informações da aplicação pelos volumes, qual é o disco, quantos discos eu preciso e qual a quantidade de volume que eu vou pedir. Então, seguindo aqui para o terceiro passo, a gente fecha a parte de conceituação e agora a gente começa um pouco de hands-on. Aqui na preparação do ambiente, eu coloquei a questão do Chocolate, que ele é um gerenciador de pacotes instalado através do PowerShell para facilitar a instalação das ferramentas. Deixei o link também, que é aquele próprio link que eu mostrei no comecinho, para a gente configurar. E aqui a gente tem os passos de instalação do Minikube. No meu caso, eu já estou com ele instalado aqui. Para você instalar, verifica aquela questão do Chocoversion, como eu mostrei aqui. E depois disso, você pode dar um Choco Install Minikube, que ele já vai trazer Minikube para você. Lembrando que você precisa estar com o Docker Desktop iniciado para você trabalhar com o Minikube. Aqui no repositório, eu vou dar um clear aqui no terminal. Já eu mostro como é a configuração do repositório. Dentro do comando do Docker, a gente consegue verificar o contexto. Docker Context. No caso, ele vem por padrão o default e o Desktop Linux. Esse asterisco é o que denomina qual é o contexto do Docker que ele está anexado. Então, quando eu construir o Minikube, ele vai construir em cima desse contexto. Pode ser em cima desse ou pode ser em cima do default, os dois funcionam, não tem nenhum tipo de problema. Mas caso na hora da instalação você chegue a ter alguma questão de erro, marca com esse comando embaixo, docker context use default, para ele poder não ter nenhum tipo de problema durante a instalação. Aqui no Minikube eu já estou com um container instalado, mas eu vou fazer do zero para a gente poder acompanhar. Vou dar um clear aqui. Minikube, delete. Ele vai dropar o cluster que eu já tinha anexado e a gente vai começar ali do zero. Esperar o comando rodar. A gente vai rodar esse Minikube start com o driver do Docker para poder forçar com que ele use o driver e não crie com outro tipo. Minikube start driver igual a Docker. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai criar um novo cluster do zero dentro da máquina. O Docker Desktop já tá iniciado. Então ele vai puxar a imagem padrão, vai criar um container que a gente vai conseguir visualizar aqui. Esse cluster ele vai estar utilizando 2 CPUs e 4 GB de memória aqui da nossa própria máquina.
e depois ele vai puxar todas as configurações base para a gente poder manipular. Quando a gente faz a instalação do Minikube, por padrão, ele já faz a instalação do kubectl, que é o CLI para você conversar com o Kubernetes. Então, já de cara você instala o Minikube e já ganha ele aqui na mesma batida. Vamos esperar ele criar o container para a gente poder seguir com o processo. Fala galera, recadinho rápido aqui, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e colocar um comentário aqui embaixo caso você queira ter uma interação com a gente. E também lembrar vocês que nós temos a nossa plataforma, a datawaybr.com, onde nós temos diversas formações na área de dados, como também na área de inteligência artificial, caso você queira começar, interagir e se formar. Então, vamos deixar de falação e bora voltar para o código. Boa, aqui terminou. Então, agora a gente consegue trabalhar. Se você colocar um minikube status, a gente vai enxergar que ele já construiu um control plane, construiu um host, o kubelet, o server da API e as configurações. Já de cara, a gente já pode colocar um kubectl get pods aqui, e ele já fala, você já consegue conversar com o seu próprio cluster. Aqui dentro do desktop, dentro do VS Code, tem uma extensão chamada Kubernetes. Você pode instalar essas duas, Kubernetes e Docker, que você vai conseguir enxergar dentro do contexto aqui do Minikube, tudo que compõe o Kubernetes. Isso facilita alguma navegação, a gente vai usar daqui a pouco no vídeo para pegar alguns logs de algumas ferramentas. Então a gente consegue enxergar aqui quais os namespaces que ele vem por padrão, as informações que tem dentro dos nós. Então você consegue enxergar aqui os recursos default que ele já sobe, o server da API, o gerenciador de controle, o kubeproxy ele cria todo o proxy de redes, de IPs, o scheduler e a parte de provisionamento de storage, que vem tudo por padrão. Tudo que é referenciado à parte de redes, serviços, endpoints ou alguma construção de ingress ou questões de proxy reverse, pode colocar por aqui. E a parte de storage, que são os três carinhas que a gente viu lá no contexto, também estão por aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente volta no padrão. Para você pausar o cluster, você coloca pause, para despausar no pause. Deixei os comandos aqui para a gente poder brincar. O stop você para, então você terminou de trabalhar com o Minikube, você dá um stop, desliga a máquina, pode voltar no outro dia com o start, não dá nenhum tipo de problema. E a gente agora pode seguir com o contexto. kubectl é o CLI para você trabalhar com Kubernetes. Get pods é para pegar quais são os pods que estão instalados dentro do seu Kubernetes. Tudo para você fazer uma busca, ele vai usar get. Então, se eu pegar get namespaces, ele traz quais são os namespaces instalados ali, quais são os conjuntos de aplicações. Ele sempre vai mostrar o status e a idade, né? Há quanto tempo ele foi configurado. Então, como já tem 3 minutos que a gente subiu o cluster, ele vai mostrar a idade dele por aqui. Seguindo, a gente vai para a primeira ferramenta que a gente vai trabalhar aqui, que é o Argo CD. O Argo CD, que é esse polvozinho de como se fosse um astronauta, ele é uma ferramenta de processo de GitOps declarativo. O que isso significa? Isso significa que quando a gente trabalha com as aplicações no Kubernetes, eu tenho duas maneiras, né? Eu posso trabalhar, fazer as instalações dessas ferramentas via comandos e declarações ali, mas ao longo do tempo, se eu, por exemplo, se eu destruir esse Minikube, subir ele de novo, eu vou ter que fazer todos os comandos de maneira amorosa até subir todas as aplicações. Com o Argo CD, eu posso versionar essas aplicações e fazer a gerência pelos commits. Então, da mesma forma que a gente faz um desenvolvimento, tem novas versões, eu edito e passo por uma esteira dentro do meu projeto, eu consigo com o Argo CD fazer essa sincronia
e deixar as minhas próprias aplicações versionadas. Então, a cada mudança, ele gerencia para você e faz a reimplantação desse cara. Se tiver algum tipo de problema, ele mesmo já vai te citar. Algum gancho aqui para usuários Windows, você precisa utilizar o OpenSSH só para ele descriptografar uma senha na hora de fazer o acesso pelo portal dessa ferramenta. Se você estiver usando o Linux ou o WSL, você vai conseguir pegar já o base 64 sem nenhum tipo de problema. Então, para fazer a instalação, a gente vai vir aqui no nosso prompt de comando. A gente vai colocar primeiramente kubectl create namespace argo cd. O que você está fazendo? Eu estou criando um namespace para receber o argo cd dentro do cluster. Então, quando eu dou um get namespace, eu vejo que eu criei um espaço dentro do meu cluster para receber a ferramenta. E agora a gente vai só copiar o comando aqui para fazer a instalação desse cara lá dentro. A instalação dele é simples, eu faço através do Git da própria ferramenta. O que ele vai estar fazendo aqui? Eu vou dar um apply é para fazer o deploy de uma aplicação dentro do cluster. O "-n" é para definir qual namespace que eu vou colocar essa aplicação. E o "-f" é para receber um arquivo ou um link onde tem o arquivo, no caso de formato YAML. O YAML é um manifesto declarativo, onde você consegue passar parâmetros ali de maneira mais organizada, onde você consegue versionar esse cara também. Então, quando eu for dar Enter, ele vai descer uma porrada de configurações, onde ele vai configurar cada um dessa ferramenta e já vai deixar ela pronta para uso. Então, você vê que ele cria mapeamento de configurações, ele cria secrets, ele cria serviços, aplicações, políticas de rede. Tudo isso já vem definido e configurado do próprio Git lá do Argo CD. Então, agora, se eu fizer kubectl getpods para buscar os containers que estão dentro desse namespace, eu já vou ver uma galera aqui sendo construída. Então, a gente tem do Argo CD o controle da aplicação, o servidor de notificações, o Redis para fazer enfileiramento e um servidor. Você vê que está tudo granularizado aqui da própria aplicação. Então, você consegue controlar qual é o status, o que está acontecendo, se está sofrendo restart, algum tipo de problema, e quanto tempo cada microserviço já tem de criação dentro desse cluster. Se eu rodar de novo aqui, você vê que alguns antes estavam com criação de container e agora estão running. Cada uma dessas aplicações é um Docker container, por isso que a gente chama de microserviço. Ele é isolado e suas dependências também são isoladas, então a gerência de cada uma delas é de maneira apartada. Beleza, agora está tudo rodando. Quando o ready aqui está 1/1 ou se tiver 1/2, é porque ele já está pronto e já está disponível. Então a gente agora consegue caminhar. Dava para a gente ver que o REPL server estava 0/1. Agora está 1/1. Então está zerado, o aplicativo está pronto para uso. Qual o próximo passo? Essa ferramenta ele tem uma aplicação web para a gente acessar via redirecionamento de porta. Mas para chegar nele a gente precisa pegar qual que é a senha. Por isso que eu comentei aqui da questão do OpenSSH. Para pegar essa senha, a gente vai rodar esse comando aqui. Na verdade, de baixo. Vou copiar. Vou dar um clear aqui no nosso terminal. Vou colar. E eu acho que o "-d" não precisa. Bom, para pegar aqui, na verdade a gente colocou OpenSSL, mas na verdade é OpenSSH e a gente coloca o base 64 para ele fazer a interpretação. Então, para a gente pegar a senha do Argo CD, a gente vai rodar o comando e ele vai trazer a chave para a gente descriptografar. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que para entrar no namespace do Argo CD
e eu buscar a secret, ou seja, qual é o segredo que ele cadastrou criptografado. Esse é o nome padrão Argo CD Initial Admin Secret. O "-o" é para ele interpretar o dentro da estrutura ali do secret, porque a secret ele é um arquivo de chave-valor, de key e de value. Então ele passa um JSON path só para dizer o seguinte: entra dentro da minha secret, entra nesse arquivo JSON e navegue até o data.password e traz para a gente o valor. A barra é só para ele pegar o resultado desse comando, ele interpretar com o OpenSSL e o base64. O "-d" é para ele rodar por debaixo dos panos aqui no nosso terminal. Então, a gente vai pegar esse cara, vai copiar, vamos trazer para cá, deixar ele aqui para a gente usar daqui a pouco. Vou colar e agora a gente vai acessar a aplicação. Como a gente está trabalhando de maneira local e eu não tenho um endereço IP de um serviço da nuvem para disponibilizar isso para o cliente ou para o time interno, a gente vai redirecionar uma porta do container de dentro para fora da máquina. Qual que é o nome disso? A gente chama de port forward, que é redirecionamento de porta. Então ele vai falar, faça um redirecionamento de porta através do serviço, que é a sigla SVC, Argo CD Server, no namespace do Argo CD, pela porta 443 do cluster para a minha porta 8080 da minha máquina. Então, com isso, ele vai fazer o de redirecionamento e a gente pode agora vir no Google, no seu navegador, e colocar localhost 8080. Ele vai te dar um erro falando que a conexão não é HTTPS, mas é porque a gente está acessando aqui pela própria máquina. Você só coloca OK, aceita os termos e boa. O username é padrão admin e a senha é aquela que a gente descriptografou. Então vou copiar ela aqui. Ele sempre gera de maneira dinâmica, então quando for fazer a execução desse projeto, você vai pegar uma senha diferente, então nunca vai ser a mesma. Vou dar o login e boa. Essa é a cara da aplicação do Argo CD. Ele vai gerenciar de maneira, assim, tem como você gerenciar de maneira visual aqui dentro do Kubernetes, como também tem como você gerenciar por arquivos de manifesto, que são os YAMLs. A gente vai fazer pelos manifestos, porque dessa forma a gente consegue versionar dentro do GitHub. Para preparar esse cara para ele sincronizar lá com o Git, a gente tem que fazer um passo antes, que é vir aqui em Settings, Repositórios, e a gente vai conectar um repositório do Git. Quais são as formas de conexão? Você pode fazer via SSH ou via HTTPS. O recomendado é fazer via SSH porque você consegue trabalhar com uma chave SSH pública e privada. Aqui a gente vai dar um nome para essa conexão, então a gente vai colocar repo dataway demo. O projeto a gente pode colocar como default. A URL do repositório eu vou pegar lá do meu Git. Então, esse é o repositório do projeto que a gente está trabalhando. A gente vem aqui no... Você pode vir no código SSH e copiar ele para a gente anexar. Ctrl V. E a chave privada, para fazer a gestão desse cara, você vai usar o comando ssh-keygen-t espaço RSA. Quando você coloca isso no terminal, ele vai gerar uma chave pública e uma chave privada lá no seu usuário de sistema aqui do Windows. E a chave privada desse cara, a geração dela, você vai copiar e colar aqui, que é o que eu vou fazer agora. E a pública você deixa dentro do repositório Git. Então aqui em Settings, deixa eu ver onde que fica. Chaves de deploy. Não, não é aqui. Configuração do repositório.
SSH e GPG keys. Então, aqui eu já tenho a minha cadastrada, K8s-DM-SSH. Essa é a chave pública que você vai deixar anexado no seu GitHub para ele fazer a comunicação. E a chave privada, eu já tenho ela aqui. Eu vou abrir ela com um bloco de notas. Vou copiar esse cara e vou anexar aqui dentro do configuração do repositório. Beleza. Deu connect, deu verdinho aqui, successful, eles já estão se comunicando, ou seja, meu cluster local com o meu repositório Git, eles já estão se conversando. Então, ele já está olhando e já vai observar toda e qualquer alteração que eu faça ali nesse repositório. Então, agora a gente volta para o código. A gente volta aqui para o menu de contexto. Criei a chave, fiz o cadastro do repositório. Agora a gente vai dar uma navegada lá no repositório para a gente entender como que cada carinha funciona. Vou abaixar o terminal. Aqui nas aplicações, a gente tem o repositório. Como que ele está funcionando? A gente tem a pasta das aplicações do Argo que controlam os conteúdos que você vai anexar dentro do cluster. E na pasta dos Helm Charts, você vai ter cada aplicação que você vai colocar dentro do cluster. Isso é uma via de mão dupla. O que são os Helm Charts? Vamos dar um passo atrás. Vamos entender. Os Helm Charts, eles são gerenciadores de pacotes exclusivamente para o Kubernetes. Então, ele vai pegar a sua aplicação, vai gerar vários manifestos para cada tipo de conteúdo dentro do seu cluster. Então, ele vai definir quais são os valores padrão, definir manifesto para a parte redes, manifesto para a parte secret, manifesto para a parte de storage. Vai criar um pacote com isso, você pode versionar esse cara e você vai definindo ali no arquivo principal, que é o values, o famoso values, para você definir quanto de você precisa de storage, o que você precisa de secret, de senha, de endereço, você precisa de IP exposto ou não. Então, tudo isso, toda essa configuração é o que define como o aplicativo vai se comportar dentro do Kubernetes. Aqui, dando um passo aqui para o lado, a gente vem para a primeira ferramenta que a gente vai fazer a instalação, que é o MiniIO. O MiniIO, ele é um data lake open source, onde você pode trabalhar com os protocolos, por exemplo, do S3, ele já tem uma compatibilidade muito bacana ali dentro, e você consegue colocar o seu data lake dentro do próprio cluster, utilizando todo o poder do Kubernetes que ele pode te propor. Ele é um multi-cloud object storage, é basicamente um objeto de armazenamentos, como o S3, como o storage account da Azure e como os buckets. Ele é compatível com S3, a migração é 100% aproveitável. E para entender como ele funciona por debaixo dos panos, o MiniIO é dividido em duas características: os operadores e os tenants. Dentro da pasta, aqui, ele vai estar com esses três tipos de conjuntos. Os templates que definem cada separação do MiniIO, o chart YAML, que é o manifesto que define qual é a versão, qual é a nomenclatura, quais são as chaves, ícones e qual é o tipo. Ele já vem padrão quando você quando você vai baixar. E o values YAML, que é o cara aqui que importa mais quando a gente vai fazer a configuração do mesmo. A imagem é o que define qual o tipo desse contexto que ele vai buscar, ou seja, o Kubernetes vai interpretar esse arquivo e vai buscar essa imagem lá no repositório, vai fazer o pull dela por fora. Essa é a versão que ele vai buscar e a política é que, caso não esteja presente, ele baixa a imagem uma vez e depois não faz a
a segunda puxada, né? Só caso você delete essa aplicação e suba ela de novo. Alguns outros contextos, por exemplo, de réplica, para poder fazer a divisão e você colocar replicações dessa mesma questão dentro da máquina. Questões de afinidade, de memória de recursos que ele vai puxar. Do console, que é onde a gente vai fazer o login lá dentro do Mini.io, também tem as versões dele. E o tenant é o que define quanto de história, de qual espaço, qual conteúdo que eu vou construir daquela característica e como que eu vou logar dentro dele. Aqui em cima, quais são os pontos importantes para a gente tomar de atenção? Aqui em cima ele constrói uma secret de chave e acesso, que é a chave de login, que vai ser esse daqui, e a nossa senha. Posso construir uma secret e não deixar isso exposto e versionado no meu arquivo? Eu posso, também sem problemas. O tenant, com a imagem de representação que ele vai puxar, ele vai construir essa configuração como um config map lá dentro do cluster. Então ele vai pegar essa secret e vai configurar lá dentro. Os pools, então ele vai definir 2 servidores para o Data Lake. Ele vai dar essa nomenclatura. Então estou definindo que ele vai ter 2 volumes, ou seja, 2 discos para a gente colocar nossos arquivos lá dentro, com um tamanho de 2 GB cada. Então ele vai pegar o disco da nossa máquina e vai separar 2 GB para cada um, ou seja, ele vai estar usando 4 GB aqui no total. O tipo da classe de storage, aqui eu estou colocando standard, geralmente ele vem default, mas para o caso do Minikube, isso já é uma trivia. Se você deixar o default, ele vai dar um tipo de problema, mas no caso do standard, ele não vai ter problema na hora de a gente fazer a instalação. Algumas questões de regra de contexto para rodar como usuário ou para rodar como super user. Você pode também definir métricas, mas aqui está habilitado, está desabilitado, na verdade. Parte de login. E caso você queira definir um proxy reverso para essa ferramenta, ele também já te traz toda a estrutura. Então, os manifestos, ele é bastante extenso e ele vem com muita configuração por padrão. Mas o que importa para a gente aqui durante o projeto é só a nossa chave, nossa senha e quanto você vai definir da sua própria máquina na questão dos volumes, que está aqui em cima. Caso você queira um espaço maior, você só aumenta aqui de 2 para 4, ou então coloca mais servidores para ele cadastrar. O que tem dentro dos templates? Você pode ficar se perguntando. Então, ele vem por padrão e já traz as configurações padrão da própria ferramenta. Esse conjunto de obra aqui já vai estar disponível no repositório. Mas eu posso utilizar, por exemplo, o CLI do Helm para baixar e adicionar ele dentro da minha própria máquina a versão mais nova. Porque aqui a gente está travado na versão 5.06, que não é a versão mais nova, tem versões mais recentes das aplicações. Então aí você vai controlando as dependências dele pelo versionamento. E é sempre recomendado baixar o template completo e não pegar só, por exemplo, o velhos YAML mais recente para você não ter nenhum tipo de problema ou de descontrole durante o seu desenvolvimento. Até porque o Argo CD ele olha o contexto inteiro. Então ele olha toda essa pasta aqui. Legal. O que a gente tem aqui na pasta de aplicação? Eu criei uma pasta de storage que vai representar o arquivo de aplicação que o Argo vai utilizar para olhar as aplicações que eu quero colocar. Então, eu não vou subir na mão. Eu vou subir simplesmente a aplicação do Argo para ele mesmo subir o Data Lake dentro do Kubernetes. Então, aqui dentro, a gente tem como que é o manifesto da aplicação do Argo. A gente dá um nome para ele, o mesmo nome da nossa pasta aqui, por boas práticas, Mini.io Operator. Ele vai ser instalado dentro do namespace do Argo. Ele vai usar o projeto default que a gente definiu lá, a própria URL de SSH, que a gente já cadastrou. Qual pasta que o Argo vai olhar dentro do repositório? Ele vai navegar aqui no Helm Charts dentro do Mini.io Operator. O Target Revision é a branch, então caso você queira construir ambientes aí de dev, que é a SO Main, você pode tratar aqui.
Qual o arquivo que ele vai observar as modificações? O values YAML. Você sempre aponta para o values YAML de cada aplicação, que ele vai fazer a observação. E o destino é sempre em cluster, porque o Argo está no mesmo cluster que você quer instalar, e no namespace de storage. Esse namespace, ele não existe ainda. Então a gente vai criar um novo terminal aqui, porque o nosso primeiro lá está com o redirecionamento de porta. Eu vou dar um ls aqui e vou colocar kubectl create namespace storage. E depois kubectl get namespace. Você vê que ele criou o namespace de storage aqui. E agora eu posso navegar lá para a pasta de aplicações desse repositório. E o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do storage. Estou no arquivo dos dois e vou dar um apply em ambos. E a gente vai ver o que vai acontecer. kubectl apply -f para pegar o nome do arquivo. mini-io-operator -n storage, para ele instalar dentro do storage. Se eu não me engano, o comando é o contrário. Storage -f mini-io-operator. Ah, não, perdão. Aqui a gente não vai instalar no storage. É o manifesto que aponta para o storage, mas na verdade a gente vai colocar a aplicação dentro do próprio Argo CD. Um errinho ao vivo aqui, mas é assim que a gente aprende. Beleza. O mini-io tenant agora. Vou dar um clear. E agora eu vou lá para a interface do Argo. Vou aqui em aplicações. E o que ele está fazendo? Ele está criando, ele mesmo está indo no repositório, está pegando os Helm charts, onde a gente viu aquelas definições de qual a imagem eu vou buscar, quanto de volume eu preciso, qual o tipo de storage que eu vou colocar no cluster, qual o nome de admin, qual é a senha, qual é a configuração de IP, tudo mais. Ele mesmo faz a instalação para a gente. E ele faz isso do tenant e do operador. Esses dois em conjunto vão formar o nosso data lake. Aqui, se eu dar uma forçada, ele vai, por exemplo, vamos olhar o operador. O que é o coraçãozinho? O coraçãozinho aqui mostra que a nossa aplicação está saudável. O legal aqui é que ele sincroniza com o autor, no caso aqui está o meu e-mail, e o último comentário que eu fiz, ou seja, o último commit feito no repositório. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando minha ferramenta e versionando pelos commits. Se eu der um novo commit aqui, ele vai sincronizar de tempos em tempos e vai mostrar que eu fiz a atualização dessa ferramenta e vai ele mesmo aplicar os comandos de apply, de atualização, de upscale e tudo mais para a nossa ferramenta. E ele tem vários tipos de visuais para ver quais são os serviços criados aqui para cada uma das nossas aplicações. Então você vê que tem as secrets, tem os serviços, tem as partes de controle, de deploy, de roles, os pods, os volumes e tudo mais. Você tem outras visões aqui para olhar. Essa aqui é de árvore. Essa aqui é bem bacana, que ele mostra dentro dos nós. No caso, a gente só tem um. Mas ele mostra que ele criou 3 pods, 3 containers ou 3 microserviços dentro do nosso mesmo nó. Você tem aqui a visão das dependências dos pods e como eles se comunicam. E é uma visão de lista. Então, aqui fica a cargo do chefe do que você precisa no momento.
E a parte do tenant é a mesma coisa. Então ele está criando aqui algumas coisas ainda, mas ele já deixa de maneira saudável a nossa aplicação. Se eu voltar e der um kubectl getPods menos n storage, eu vou ter a mesma visão, só que aqui pelo terminal. Você vê que algumas coisas já estão todas ativas, já estão ready com todos os componentes. E você vê que ele criou um console para a gente acessar os pools de Data Lake, que vão ser os stories, o 0 e o 1, e os operadores para fazer o trabalho e fazer a gestão de controle de comunicação e tudo mais. Beleza. Algumas trivias e algumas dúvidas que a gente pode pegar no processo. A variável lá do repo URL, como a gente comentou, tem que ser a URL de SSH para fazer a autenticação. E caso você queira fazer a sincronização dessa aplicação com o URL normal, você pega da autenticação lá do usuário e senha. No Minikube, você altera o Storage Class para Standard, e quando você for trabalhar com a nuvem, você faz o Storage Class de Default. A gente diminuiu o storage para 2 GB para ser da máquina local. E você também pode, como opcional, cadastrar esses tokens de usuário e senha lá dentro das próprias secrets no Kubernetes. Para logar no console, a gente vai redirecionar outra porta. E aqui a gente vai deixar o comando. Vou pegar ele aqui. Vamos criar... Deixa eu aproveitar esse daqui, dar um clear. Vou redirecionar a porta para a gente navegar lá dentro da UI do Minikube. Ou seja, ele vai pegar a porta 9090 do cluster e vai redirecionar para 108081. No caso, o serviço está com nome diferente. Eu estava usando o antigo. Como que eu verifico essa questão do serviço? Eu vou colocar kubectl get svc-n storage. Aqui eu vejo todos os serviços, ou seja, da mesma forma que eu olho os pods, eu consigo olhar os serviços. Quais são as portas, quais são os IPs, se o IP é externo ou se ele é interno. O tipo cluster IP ele vai ser do tipo interno, o load balancer. Como aqui a gente está trabalhando com o Minikube, ele vai estar com esse pendente, então ele não faz a exportação desse IP para fora. No caso, o serviço que a gente quer conectar é esse aqui, com o tracinho console. Então, no caso ele estava usando Data Lake Console, a gente vai voltar ao comando e eu vou colocar dlk dataway-console. Redirecionou, vou aqui no navegador, localhost 8081. Essa é a carinha do Minikube. O usuário a gente vai pegar lá no nosso arquivo de velhos que a gente definiu, que tá dlk dataway e a senha bolinha 62. Beleza, essa é a cara do storage. Isso tudo tá dentro do meu Minikube, dentro da minha máquina. Então, qual é o primeiro passo que a gente faz? A gente vai definir aqui um bucket, da mesma forma que a gente trabalha lá com Data Lakes na cloud. Vou definir um bucket só para a gente fazer um teste simples. Vou chamar esse cara de stage sandbox 01. Não pode usar underline, tem que ser tracinho. Você consegue ver as regras aqui de nomenclatura. Você pode também trabalhar com versionamento de arquivos, object locking, questões de cota. É uma ferramenta bastante completa. O MiniIO ele tem um plus que você, por exemplo, em projetos grandes, você pode trabalhar com os dados dentro do storage e depois você pode fazer essa replicação
de tempos em tempos do storage para, por exemplo, para uma storage account lá dentro da Azure, para o S3 dentro da Amazon. Então tem diversas formas legais de trabalhar. Vou deixar o meu bucket aqui dentro. O que eu vou criar agora? Eu vou criar uma chave de acesso que vai servir lá para o nosso ambiente de desenvolvimento. Eu venho aqui, dou um create access key, vou deixar salvo isso aqui num bloquinho de notas para a gente colocar lá no arquivo mais tarde. Esse é aqui, e essa vai ser a senha, também é gerado dinamicamente, e é naquele esquema, ele aparece só uma vez e nunca mais. Secret, vou dar o OK. Aí ele pede para você salvar, dar um copy ou fazer o download, porque ele não vai te mostrar o valor de novo. Deixa gerado. Essa vai ser a chave de acesso e a secret para a gente se comunicar com os buckets. Então aqui dentro, dando uma passada rápida no Mini.io, você consegue fazer a administração da sua lista de buckets. Você consegue criar políticas de acesso, por exemplo, somente leitura, somente escrita, ou read only. Você consegue definir grupos de acesso, de usuários para os seus processos. Dá para se vincular com o Active Directory, com RBACs da própria cloud. Você tem métricas de monitoramento, então você consegue acompanhar quantos buckets você tem do seu projeto, quais os servidores. No caso, lembra que a gente cadastrou 2, então aqui ele vai mostrar 2. Os drivers que ele está utilizando, o servidor, porta. E você ainda consegue colocar um Prometheus aqui para você fazer outras questões. São de uso, não mostra ainda. Você pode botar um start logs para puxar os logs, questão de auditoria, quais os eventos tá acontecendo. Saúde, pode fazer um diagnóstico, questões de performance. Posso criar um outro perfil e também deslogar. Então é uma ferramenta bem completa, mas no nosso caso aqui a gente só quer trabalhar com o nosso bucket inicial. Beleza? Que a gente já passou. Caso eu queira trabalhar, por exemplo, eu parei minha aplicação aqui, eu estou querendo só criar um aplicativo em Python localmente mesmo e jogar um dado dentro desse bucket. Como que eu faço? Basicamente, você vai expor a porta 9000 desse cluster. Então, se a gente voltar aqui no nosso log, ele tem uma aplicação que é do tipo 9000, tá vendo? DLK Dataway-HL. Se eu fazer um port forward desse cara, deixar rodando e eu rodar um script em Python para gravar, por exemplo, com Boto3 e gravar meu dado lá, ele vai acessar. Ele vem de fora, uma aplicação de fora, jogando dados para dentro do Minikube. Não é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai trabalhar com a aplicação dentro do Minikube, conversando com o próprio bucket aqui dentro do Mini.io. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vem para o nosso último cara, vai fazer a instalação, que é o ambiente de desenvolvimento. Aqui eu já faço uma recomendação também de outro vídeo bacana dentro da Dataway, que é o ambiente de desenvolvimento com PySpark, Delta e Poetry. O Poetry ele é um gerenciador de pacotes dentro do Python, só que ele, quando você dá o pip install, por exemplo, para fazer a instalação do PySpark e do Delta, você tem um trabalho muito moroso ali para gerenciar todas essas dependências. E o Poetry ele já faz isso de maneira automática. Ele mesmo cria as dependências, faz a instalação, puxa as dependências, verifica as versões de cada uma, se você vai ter incompatibilidade ou não, e cria um arquivo de lock, ou seja, ele trava o seu ambiente e entrega isso para você, que aí você vai ter mais tranquilidade para fazer o desenvolvimento e tudo mais. Isso é a questão das dependências, a gente vai utilizar aqui o Jupyter, e isso vai estar containerizado dentro de uma imagem. Então, quais são os pontos aqui? A gente vai ver como que acessa esse container, como que a gente faz a execução e como que ele foi
instanciado. Dentro do nosso repositório, a gente tem um terceiro carinha, que é o notebook. O notebook, ele não é uma imagem padrão. Por exemplo, o Mini.io é uma ferramenta que é gerenciada por uma empresa e ele mesmo traz as versões. No caso do notebook, a gente tem aqui na pasta de source, como que está sendo estruturado. Ele tem o desenvolvimento do Poetry, onde ele gerenciou para a gente aqui no arquivo tom quais são as dependências. E aí, para fazer essa geração, lá no vídeo do Rossi, ele explica como que faz o processo. A gente vai deixar aqui o link na descrição. Você tem a configuração do Python, do PySpark, Delta, do Jupyter e do Boto3. Ele construiu todas essas dependências, gerou um tom.ml, que é um arquivo de lock desse projeto. E esse é o cara que a gente... E o outro aqui, que é o lock, mostra todas as dependências e os pacotes. E esses caras vão ser embutidos dentro de um Dockerfile. O que esse Dockerfile está fazendo? Ele é uma própria imagem que ele é construído em duas etapas, porque dentro do Docker você consegue definir de uma forma mais leve durante o processo com o Builder Kit. O Builder Kit ele é para... Você consegue construir imagens onde você faz a construção e uma imagem de execução. Com isso você ganha mais leveza nas imagens e mais velocidade na hora de você dar o build. Como que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a imagem do Python 3.11, você faz a instalação do Poetry dentro do Dockerfile, você define as variáveis de ambiente para o Poetry poder conversar e fazer os trabalhos dele, como que o Poetry funciona. Ele vai criar uma virtual env dentro do Dockerfile para poder fazer o trabalho e as instalações. A gente define a pasta de /app, que vai ser a pasta padrão. Eu puxo via copy do meu repositório para dentro da imagem os arquivos de definição do Poetry, que vai ser o guia, e ele faz a instalação. Então ele vai colocar o PySpark, o Delta, qual que era o outro? Deixa eu voltar aqui. PySpark, Delta, o Jupyter, o Poetry, Python e o Boto. Vou colocar todos eles aqui. E depois disso, você volta com a categorização do From de novo, mas só que para trazer uma imagem do Python menorzinho, o Slim Buster, que ele vai ser a imagem de execução mesmo do seu projeto. Ou seja, tudo aqui para cima é só definição de ambiente do Poetry, só para fazer a instalação das dependências. Depois você traz a imagem que realmente vai executar o seu processo, que aqui é mais do Jupyter. Então aqui ele está instalando as dependências de OpenJDK, para ajudar lá com o PySpark. Define as variáveis de ambiente do Java Home e o path. Puxa o ponto .venv que foi criado lá em cima, que é do próprio Poetry, que ele cria um ambiente virtual, traz para cá como variável de caminho, de path. Copia isso da imagem, o from builder, que é daqui de cima, porque a minha imagem está definida como ilhas de builder. Defina a pasta de aplicação, copio os notebooks e alguns dados de amostra que a gente colocou aqui só para trabalhar e imputar lá no Mini.io. A gente já vai chegar nos notebooks. E eu coloco um comando cmd, que é o que isso quer dizer. Quando eu executar essa imagem Docker, ele vai executar esse comando que é que é o que faz o Jupyter Lab subir e já redireciona na porta 8888. Essa vai ser a porta interna do Minikube e a gente vai redirecionar isso lá para fora. Esse cara, tudo isso é da nossa imagem customizada. Como que a gente faz para controlar e deixar isso versionado lá para o Argo? A gente pode dar um comando de helm create chart, que ele vai gerar isso aqui de maneira padrão. Ele gera uns templates básicos aqui para a gente. E a gente edita o values em YAML. Tudo isso ele já puxa por definição. Ele puxa padrãozão para a gente. A única coisa que a gente vai modificar aqui é que você vai colocar que essa imagem do Dockerfile puxe do seu Docker Hub. Como que eu trabalho para pegar esse Dockerfile da minha máquina e colocar dentro de um Docker Hub? Aqui eu deixei os comandos padrão
Você builda essa imagem, docker build "-t", você dá um nome para ela, constrói a imagem Docker a partir do Dockerfile. Você vai taguear ela com o nome do Docker Hub para criar uma nova versão da imagem customizada. Você dá o Docker Login, que é para vincular a sua máquina com o Docker Hub. O Docker Hub é o repositório de suas imagens. E dá um push para ele mandar o que ele construiu lá para lá. Quando você dá o Docker Login, aqui no desktop ele tem uma parada bacana que aqui você consegue ver o seu hub, que são suas imagens. No caso, eu já criei 3 versões daquele carinha com o Docker Tag. Então, o que eu fiz? Eu dei um Docker build chamado Poetry Delta Spark, ele gerou essa imagem. Depois eu dei um Docker tag para colocar o nome do meu repositório, que aqui é o meu próprio nickname, barra o nome customizado. E 2 pontos a tag V1, V2 e V3, que eu fui fazendo as modificações. E aí ele vai subindo pro Docker Hub. Você vê a diferença que aqui, depois que eu dou o build, é uma imagem de quase 1 GB. E quando ele sobe para o Hub, ele sobe realmente só o que for necessário. Então ele caiu para metade aqui, com 640 megas. O que faz isso, a diferença, é quando a gente usa o build kit lá do Docker, quando você transforma a imagem para construção, a imagem para execução. Quando você executa isso no Docker, ele não faz essa construção por padrão. Então é sempre bom, se você está no PowerShell, você coloca esse comando de environment aqui, docker build kit igual a 1, que ele vai habilitar o build kit do Docker, que vai possibilitar você fazer as otimizações das construções e trabalhar com multi-estágios. O multi-estágio, para você definir, como que eu sei que meu Dockerfile está com multi-estágio? É quando você vê que ele tem mais de um from aqui. Tem um from aqui em cima e aqui embaixo. As imagens padrão, geralmente, eles vão com uma tagzinha só aqui, ó. Legal. Beleza. Eu subi a minha imagem lá no Hub, vou voltar no arquivo de velhos que a gente criou customizado. Ele está pegando lá do meu repositório essa imagem. A política de pull vai puxar somente uma vez, se não existir. Aqui ele está pegando da tag V2. Eu quero pegar da tag mais recente, que aqui está como a V3. A gente vai puxar da V2 de propósito só para ver como que o Argo trabalha. Logo embaixo aqui no service, ele vai criar um serviço, né, um IP como tipo cluster IP, um IP interno, e a porta 8888, porque é a definição que a gente colocou no Dockerfile. Se eu colocasse outra porta, eu tinha que colocar outra porta aqui também, para se comunicar. O resto é por padrão, não quero auto-scaling, não preciso de volume, não preciso de ingress nem nada. Só esses dois aqui importam para a gente. Então, eu fecho aqui, venho na aplicação de notebook, mesmo esquema. Vou criar uma aplicação do Argo para observar aquela pasta do notebook container com o values e vai criar no namespace de notebook. Alex, eu não tenho namespace de notebook, então a gente tem que criar. Vem aqui, qual que já está liberado? Esse aqui. Vou dar um clear nele. Vou colocar kubectl create namespace notebook. Beleza. Vou dar um kubectl get namespaces. Tá lá. E agora eu vou navegar para minha pasta de aplicações, navegar para a pasta do notebook. Vou dar um kubectl apply "-n argo cd "-f", nome do arquivo. Dou um tab para ele completar. E foi. Agora a gente volta no Argo e é para aparecer um terceiro cara aqui. Ó, legal.
Esse cara, tá, gente, só lembrando que ele é um cara customizado, ele tá exclusivo do repositório, não tem uma aplicação pronta dentro na internet, por exemplo. Você cria em cima dos seus próprios containers. Eu poderia fazer isso com qualquer tipo de container? Sim, poderia. Aí vai depender da dinamicidade que você precisa e tudo mais. Então aqui a gente espera ele executar. Vou dar um clear aqui. kubectl get pods -n notebook. Ele tá criando ainda. Por que demora um pouquinho? Porque ele tá indo, o meu Minikube tá indo lá no meu Docker Hub, vai pegar essa imagem, vai trazer para cá e vai deixá-la disponível e vai executar aqueles passos lá. Então vai fazer o poetry, instalar, pegar tudo e executar o comando para liberar o acesso do Jupyter. A gente aguarda um pouquinho e bebe uma água. Voltando aqui, a gente consegue observar que ele terminou a nossa aplicação, já está rodando, está funcionando. E agora, se a gente olha no Argo, ele terminou o progresso, está saudável agora, conseguiu puxar todas as questões e tudo mais. Qual que é o próximo passo aqui agora? A gente vai acessar esse container pelo seguinte comando. Deixa eu pegar ele aqui. Dá um get pods -n notebook. ctl get svc -n notebook para verificar qual é a porta. Então a gente vai fazer o seguinte: kubectl port forward svc barra o nome grandão container helm container PySpark. A gente vai colocar 9091 8888 -n notebook pra garantir que vai bater lá. Beleza. Agora se a gente for abrir mais uma aba aqui, 9091, pá, estamos com o Jupyter de pé. Tá pedindo senha e token, o que eu faço? A gente agora vai utilizar, se aproveitar da extensão aqui do VS Code. Eu vou dar um refresh aqui no Minikube, só para ele pegar as instalações que a gente fez. Dica aqui, ó, com o botão direito eu posso clicar no meu namespace e trocar, ele vai aparecer aqui, ó. Aí quando eu der o kubectl no terminal, eu não preciso passar o namespace, você pode usar, que ele já vai cair direto nesse carinha aqui. Fecha aqui, vou em workloads, cargas de trabalho, vou em pods e vou no container, ele vai te aparecer esse botão aqui, ó, de logs. A gente vai clicar aqui. Ele vai trazer um menu que ele consegue observar quais os logs que esse container está te trazendo. Você vai dar um run e ele vai trazer aquele log famoso do Jupyter. Quando você executa ele, ele vai te mostrar o endereço e o token. O token está aqui, ó. Você vai pegar, vai copiar. Eu vou colar dentro do meu password e vou logar. Legal. Vou mudar aqui no tema para pegar o tema escuro e ficar mais de boa para a gente. Vou no /app, que é onde eu migrei meus arquivos, e aqui a gente já tem as duas amostras de CSV que estava lá aqui no meu data, que eu disponibilizei, e os dois notebooks. A Benet a gente vai usar só esse daqui de cima. Vou
Ah, bom ponto, bom, interessante ponto. Aqui ele tá pegando a versão antiga, que é a V2. Lembra que eu comentei que a gente ia pegar a V2 de propósito? A V2 estava com os arquivos antigos. O que que eu vou fazer agora? Eu preciso atualizar minha aplicação. Então eu vou fechar aqui, eu vou pegar meu source, vou no meu Helm chart lá no notebook, vou no meu Values YAML, tem uma nova imagem do meu container. Se a gente for aqui no Dockerfile, ele tá pegando a cópia da pasta dos notebooks. Eu atualizei esse notebook. E agora o que que eu preciso? Eu preciso vir no Helm chart aqui nos values, trocar a tag de V2 para V3, que é a versão mais recente desse container que tá lá. V2 é antiga, V3 que tem o código que a gente quer usar. Vou dar um OK, ele vai gerar um commit aqui para a gente fazer para o repositório. Vou adicionar ela na stage, vou colocar um commit adicionando V3 ao Dockerfile. Vou dar Ctrl Enter. Ele vai gerar esse commit e eu posso sincronizar e dar o push lá direto para o repositório. Se eu olhar no Argo, esse notebook está com um commit que foi feito no dia 10. Já tem bastante tempo. Mas não está o commit que eu fiz aqui agora. Se eu for dar o F5 aqui, você vai ver que ele vai colocar a mudança do nosso V3. Adiciona V3 ao Dockerfile. O que eu faço? Eu vou deslogar aqui do Jupyter. Logout. Vou fechar a conexão da porta, porque ele vai subir os pods de novo. E agora eu vou observar lá no Argo a magia acontecer. Volto no Settings, volto na aplicação, bem aqui no Notebook Container e vou dar um refresh. Tá vendo que ele já mostrou que está desincronizado e já fez o sync de novo. Então ele já foi lá no repositório, pegou meu commit, atualizou o arquivo e já está dando redeploy dentro do nosso ambiente. Ele já fez. Aqui ele é só porque ele não atualizou, porque ele foi devagar demais. Mas se a gente voltar, já está sincronizado os dois comments aqui, ó. Se eu vim aqui, dar um clear e dar um get pots notebook, você vai ver que a idade dele diminuiu para 30 segundos, ou seja, ele já pegou aquela imagem que estava dentro do cluster, foi lá no repositório, puxou, deu redeploy e já atualizou de novo. Então já está running, foi rápido, menos de 10 segundos a gente já fez o versionamento, eu não precisei de nenhum comando, eu só fiz o commit. Então essa é o GitOps declarativo com o Argo, esse é o poder que você consegue fazer com suas aplicações. Agora a gente vai redirecionar a porta de novo. Vou logar. Token eu acho que eu não salvei. Deixa eu ver se é o mesmo. Não. A gente vai lá no Kubernetes. Vou clicar em logs. Tem que dar um refresh porque ele mudou o pod. Vou dar um logs. Vou dar um run. Ele gerou uma nova aplicação. Vou colocar o meu token aqui. E agora ele já está pegando a nova modificação. Então, se eu for aqui no app, ele já tem um arquivo igual, tá lá no nosso repositório, o generate. Vou mudar o tema. Vou abrir o notebook. Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem uma aplicação de PySpark que vai trabalhar como mini I/O, vai se comunicar, fazer todas as conexões. Ele vai instalar vai instalar os pacotes das dependências do mini I/O, vai usar em cima do Hadoop AWS e do Java STK.
vai configurar um endpoint lá do nosso mini.io, que é o DLK Dataway-HL Storage 9000. Vai colocar aquelas secrets, aquele acesso a secret que a gente anotou. Eu vou editar aqui agora. E as outras opções são só opções para melhorar a questão de commit, para melhorar a questão de velocidade. Ele dá alguns warnings se você não coloca esses parâmetros de configuração aqui do Spark. Então, para evitar, eu já deixei aqui anotado quais são as questões de utilização. A gente vai pegar a nossa secret, eu vou compartilhar aqui. Vou trocar o access key. E vou atualizar a secret. Para conferir o endpoint, eu venho aqui no... Esse carinha aqui, esse que não está usando para redirecionar a porta. Vou dar um clear. Vou colocar kubectl get svc -n storage. Qual que é o cara que a gente quer conectar? DLK Dataway-HL 9000/TCP. Eu volto aqui no notebook. Qual que é o link? http:// o nome do service, ponto, o nome do namespace, a porta, 9000. No caso, por que eu não preciso redirecionar igual a gente estava redirecionando tudo para fazer comunicação? Porque tanto o Jupyter quanto o Mini.io, eles estão dentro do cluster. Então, eles vão se comunicar ali de maneira interna. Vou deixar esse launcher. Vou executar com Ctrl Enter. Ele vai puxar esses packets da internet, vai baixar aqui dentro da session do Spark e vai configurar a comunicação lá de maneira síncrona com o Mini.io. Terminou. O que a gente vai fazer aqui? Pegar um dado super simples, criar uma listagem com tuplas, com duas colunas, nome e idade, só basicamente 3 linhas. A gente vai criar um data frame em cima disso e eu vou passar o path lá do meu Mini.io, ou seja, o stage sandbox 01 que a gente criou, stage-sandbox 01 barra teste. Se eu entrar ele aqui, ele está vazio, não tem nada. Então a gente vai criar uma pasta, vou colocar uma pasta aqui, barra demo barra teste .csv. Vou executar para ele criar. E agora a gente manda escrever. Write CSV, passando o path lá do Mini.io, de modo de sobrescrita e com o cabeçalho true, para ele criar a primeira linha de nomenclatura da coluna. Vai dar alguns warnings aqui, mas não precisa se preocupar. É aí que ele já está mostrando os logs do job do Spark, das stages, as 12 tasks que ele vai fazer. Ah, mas tem um arquivo minúsculo de 3 linhas e ele tá tendo essa lentidão toda para escrever, porque a gente tá na máquina local, lembrando que esse cluster tem só duas CPUs e 4 GB de RAM para tudo isso. Quando você for trabalhar na cloud, você vai ter um ambiente muito maior, com bastante replicação, você vai ter mais nós, aqui a gente só tem um nó. Então é normal sentir uma lentidão porque ele está trabalhando com um monte de coisa aqui paralela para fazer isso. Se eu for no meu Mini.io e dar um refresh agora, eu tenho a pasta demo que eu criei e o meu arquivo CSV particionado, porque eu escrevi ele pelo PySpark e não coloquei um coalesce com o nome para ele sincronizar o arquivo em um carinha só. Então aqui ele escreveu particionado e distribuído.
certo? Agora eu posso dar um stop no meu Spark e a gente tem um ambiente pronto de ponta a ponta aqui que a gente fez. Então, se a gente voltar, a gente viu, lembrando o nosso contexto. A gente viu os pré-requisitos, entendeu como o Kubernetes funciona, instalou o Minikube, fez as configurações, instalou a ferramenta declarativa para versionar as nossas aplicações, que é o Argo, viu o Mini.io, como ele funciona, e a gente pegou um ambiente de desenvolvimento customizado, pegou um script com PySpark já, e fez a rodagem, a execução e colocou um dado dentro do Data Lake. Tudo isso de maneira versionada, testou as versões, ele fez a redistribuição certinha e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso queiram ver mais aplicações com o Kubernetes, ou mais outras questões, dê um like, mande nos comentários aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e até mais.